Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Olá, ouvinte internauta, você uma boa terça-feira. Vamos falar sobre a esperança e a expectativa sobre os novos rumos de negociações para a aquisição de imunizantes contra a Covid-19. A luta é intensa, o corre-corre nos hospitais públicos e privados é cada vez maior. E no campo político, governadores e prefeitos desembarcam nesta terça-feira em Brasília para abrir negociações para a compra da vacina Sputnik V contra a Covid-19. As primeiras informações chegam com o repórter Carlos Silva. Governadores e prefeitos de todo o Brasil desembarcam nesta terça-feira em Brasília para abrir negociações sobre a compra de vacinas contra a Covid-19. Os gestores cansaram de esperar ações mais ágeis do Ministério da Saúde e veem o quadro da pandemia se agravando com um colapso no sistema de saúde sem qualquer sinalização do governo federal para a chegada de imunizantes que protejam e deem esperanças da volta do funcionamento da economia. O alvo dos governadores e prefeitos é a Sputnik V, vacina de origem russa e no Brasil produzida pela farmacêutica União Química. Os gestores chegam à capital federal no momento mais tenso da relação entre o presidente da República e os governadores. Bolsonaro culpa os governos estaduais e municipais pela desaceleração da economia, enquanto os governadores responsabilizam o governo federal pela tragédia na área sanitária. É nesse ambiente que os governadores e prefeitos abrem as negociações para a compra de milhões de doses da Sputnik V. Com redação do Ceará Agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Com o aval do Supremo Tribunal Federal, STF, com o projeto aprovado que permite a compra pelos governos estaduais e municipais de imunizantes contra a Covid-19, jornalista Beto Almeida, os governadores e prefeitos vão às compras em uma boa hora e que geram muita expectativa para a população do Ceará. O cenário pode ser considerado favorável nessas negociações, nessa largada das conversas mais intensas entre prefeitos, governadores e a União Química, que é responsável pela fabricação no Brasil da vacina Sputnik. Bom dia, Beto Almeida. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. O cenário não é favorável porque o Ministério da Saúde e o governo federal não têm conseguido mostrar agilidade na aquisição desses imunizantes, dessas vacinas. E, naturalmente, ainda bem, que não tem um vácuo na política e essas decisões surgem rápido. Daí, a Frente Nacional de Prefeitos propôs e já tem a aquisição de pelo menos 100 prefeituras pelo país, de formar um consórcio nacional de municípios para compra de imunizantes. Lógico, isso precisa de autorização das casas legislativas, ou seja, das câmaras municipais, autorizando os municípios a entrarem nesses consórcios. A partir daí, a Frente Nacional, para dar agilidade nesse trabalho, já está com uma minuta desse projeto, desse decreto, pronta para que ela seja aprovado pelos legislativos municipais. Mas o interessante, por exemplo, é que aqui no Ceará, 6 municípios já partiram aí na frente, já demonstraram interesse formal em participar do consórcio. Eu estou falando de Sobral, de Milhã, de São Luís do Curu, Quixelô, São Gonçalo do Amarante e Nova Olinda. Fortaleza, a capital, também, naturalmente, o próprio prefeito José Sarto ontem, nas redes sociais, anunciou isso, que vai entrar nesse consórcio, do mesmo jeito a maior cidade do país, que é São Paulo, vai entrar nesse consórcio. É a saída, Luciano, porque é urgente. A população de bom senso, todo mundo de bom senso, precisa disso, sabe que não dá para aguardar esse plano nacional de vacinação do governo federal, que não está caminhando, que está lento. Então, tem toda uma expectativa em torno disso. E aí eu até estranho, por exemplo, lamento, vamos dizer assim, nem estranho, que a Prece tenha perdido, que é a Associação dos Prefeitos do Ceará, tenha perdido um pouco o time, porque ela poderia ter saído na frente, ter largado na dianteira, como se diz, com uma proposta
de adesão imediata, por exemplo, dos municípios cearenses num consórcio municipal para a compra de vacinas. De todo modo, o Júnior, que é o presidente da Prece, que é o prefeito de Chorozinho, ele está indo hoje a Brasília numa agenda paralela, inclusive a essa dos governadores, para formalizar o interesse e a disposição das prefeituras cearenses em também integrarem esse consórcio municipal. Jornalista Beto Almeida, a vacina é a esperança mais segura para o controle da pandemia. Enquanto a população não é imunizada, os secretários estaduais de saúde dão um grito e pedem medidas nacionais de restrição a atividades não essenciais para o enfrentamento da Covid-19. As informações que retratam a gravidade desse cenário na saúde são do Carlos Alberto. O cerco de pressões se amplia e o governo federal é cobrado a dar respostas a medidas contra a Covid-19. Agora, a pressão é dos secretários estaduais de saúde, que nesta segunda-feira, diante da alta de casos e mortes no mês de fevereiro, publicaram uma carta em que pedem a adoção de medidas restritivas no âmbito nacional para tentar evitar o eminente colapso nacional nas redes pública e privada de saúde. O Conselho Nacional de Secretários Estaduais da Saúde lista entre as medidas pedidas como prioritárias o toque de recolher nacional entre as 20 horas e as 6 horas da manhã, a suspensão das atividades presenciais em todos os níveis da educação e o fechamento de praias. Os secretários pedem ainda a instituição de barreiras sanitárias nacionais e internacionais, considerando o fechamento dos aeroportos e do transporte interestadual, e a proibição de eventos presenciais, como atividades religiosas, em todo o território nacional. De acordo com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, a flexibilização de restrições durante o período eleitoral e os encontros clandestinos durante as festas de final de ano e no Carnaval criaram um ambiente propício para a maior circulação do vírus. O CONAS aponta que, com o surgimento de novas cepas e a ausência de uma condução nacional unificada de combate à pandemia, o cenário da pandemia se tornou dramático no país. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, o que está sendo pedido hoje, ou melhor, nessa segunda-feira, pelos secretários estaduais de saúde, é o que deveria ter sido feito na virada do ano. Veja, Beto Almeida, que nesse histórico para justificar um número tão elevado de casos da Covid-19, estão os muitos fatores: a realização das eleições municipais de 2020, as festas de final de ano e, mais recente, o Carnaval. Ou seja, como tudo foi afrouxamento, Beto Almeida, hoje o preço do relaxamento na área da saúde está sendo muito alto. Olha, Luciano, essa questão aí do avanço da Covid, dessa segunda onda que nós estamos vivendo, não começou apenas nas festas de final de ano, no Carnaval. Ela começou bem antes, durante a fase das eleições municipais. Ainda continuo achando que foi uma decisão equivocada termos realizado aquelas eleições sem que houvesse uma condição sanitária para isso. O resultado nós estamos hoje enfrentando. Estamos passando pelo pior momento da epidemia. E olha, falta uma condução nacional unificada para enfrentar essa crise. Nós precisamos, conforme o entendimento do próprio CONAS, que é o Conselho Nacional do Secretário de Saúde, manter mesmo as medidas de distanciamento social, e não é algo só localizado. O que o Conselho está defendendo é que isso seja em todo o país. Então, ele está defendendo, no caso dos estados onde a ocupação dos leitos de Covid ultrapassa 85%. É aí onde os secretários pedem essa adoção desse nível máximo de restrição, além do toque de recolher. Ora, aqui no Ceará, Luciano, os nossos leitos já ultrapassaram a capacidade deles de 91% hoje, estão todos ocupados. Hoje, na realidade, a bem da verdade, faltam leitos. Então, o que falta para se tomar um posicionamento maior? É coragem. Coragem de enfrentar desgastes, inclusive. Desgastes perante uma parcela da população, uma parcela da economia, que de fato tem perdas, mas é aquela história, Luciano. Nós não temos ainda uma luz no fim do túnel, nós não temos ainda uma política nacional de imunização que seja ágil, que seja eficiente. O que nos resta, por enquanto, até que essa solução chegue, é exatamente o isolamento social.
E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, vamos falar sobre a reunião dos governadores com o presidente da Câmara Federal. Tem também o conflito entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores, com muitos prejuízos para os brasileiros. Daqui a pouco, mais informações para você, ouvinte internauta. Voltamos com o bate-papo político e do outro lado da linha, o jornalista Beto Almeida. A agenda está agitada e tem mais uma queda de braço entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores. A corda está esticada e parte dessa confusão nasceu no Ceará. E nessa segunda-feira ganhou um novo capítulo com um manifesto assinado por 16 governadores que condenam a tentativa do governo federal na manipulação de informações sobre transferências de recursos da União para os estados. Antes do Beto Almeida, eu chamo Carlos Alberto com o relato sobre esse novo conflito entre o governo federal e os governos estaduais. A guerra aberta pelo presidente Jair Bolsonaro contra os governadores dos estados ganhou nesta segunda-feira, após publicações em canais oficiais do governo federal, um novo capítulo que mostra a crise política ganhando nova dimensão em meio ao aumento do número de óbitos e de pessoas infectadas pela Covid-19. Os chefes de executivos de 16 estados manifestaram indignação com a publicação que mostra o volume de recursos da União transferidos para os estados. O estopim do conflito é que na publicação, Bolsonaro fala sobre a transferência de bilhões de reais para auxiliar os governos estaduais nas políticas públicas de saúde e deu ênfase também aos recursos utilizados para pagamento do auxílio emergencial em cada unidade da federação. O tom de indignação dos governadores é porque o dinheiro que sai da União não é favor, mas sim transferências obrigatórias para os estados e municípios, independentemente da pandemia. Os governadores acusam o presidente da República de utilizar verba pública a fim de produzir informação distorcida, gerar interpretações equivocadas e atacar governos locais. O manifesto dos governadores condena ainda o que os chefes de executivos estaduais chamam de promoção do conflito entre os governadores, que em nada combaterá a pandemia e muito menos permitirá um caminho de progresso para o país. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, a corda está esticada e o ambiente carregado. Isso é ruim para todo mundo, para o Brasil inteiro, onde nesse exato momento a grande preocupação deveria, jornalista Beto Almeida, deveria ser a mobilização, a união de forças políticas para o país vencer essa travessia tão cruel da pandemia da Covid-19. A nota dos governadores em resposta a Bolsonaro, ela é forte. Eles chamam o Bolsonaro de mentiroso e rebatem, por exemplo, aquela afirmação dada por Bolsonaro no final de semana, Luzinor, de que a União teria repassado aos estados 840 bilhões de reais durante a pandemia. Segundo o presidente Bolsonaro, esse volume todo foi muito superior ao que os estados supostamente deixaram de arrecadar ou tiveram perdas por conta da pandemia. O que os prefeitos, aliás, o que os governadores e também os prefeitos rebatem, Zenor, é que o Bolsonaro, na realidade, juntou tudo nessa relação aí para dar esse bolo de 840 bilhões a transferências federais para os estados e os municípios que são obrigatórios, que são constitucionais e oriundos de impostos pagos pela população. Então, eles entendem que houve uma distorção dos dados para colocar os estados numa situação ruim perante a população. Então, diante disso, a nota coloca claramente o seguinte, que não são verbas do governo federal, que a União, na realidade, recolhe essas verbas e faz a redistribuição entre os estados e os municípios a partir da arrecadação que é feita por esses entes federados. Então, ela diz o seguinte, a nota, olha, é como se a transferência dos estados e os municípios não valessem nada para o presidente Bolsonaro. É como se eles não tivessem papel nenhum nesse volume de recursos que o governo passou. Seja como for, Zenor, essa é uma briga que eu digo o seguinte, ninguém ganha.
todos perdem. Não adianta ficar agora discutindo, dizendo quem passou mais verbas, quem deixou de arrecadar, se os estados tiveram ou não proveito. O que o governo tinha que fazer mesmo naquele momento era socorrer estados e municípios. Se estados e municípios extrapolaram ou desviaram seus recursos, aí sim cabe, por exemplo, ao TCU, aos órgãos de fiscalização, fazer essa devida apuração. O que a população quer, na realidade, é resultado. O que a população quer é saber se esses valores, de algum modo, podem ser aplicados para ser minorada a situação no combate aos efeitos da Covid. E ponto final. É nesse clima de guerra, jornalista Beto Almeida, que o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, se reúne com os governadores. O tom é de pacificação e de construção de um caminho para, com a elaboração do orçamento da União, os estados e os municípios serem contemplados com as ações que precisam ser adotadas na área da saúde. Como você mesmo disse nessa segunda-feira, o presidente Arthur Lira tenta construir nesse cenário o papel de bombeiro para reduzir essa temperatura que anda tão elevada. Bom, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, vai atuar, Luziano, como o algodão ali entre taças de cristais, né? Essa figura de linguagem é boa ser utilizada pelo seguinte: ele vai tentar, na realidade, apaziguar os ânimos que estão acirrados demais, além da conta, entre a União, entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores. Os governadores estão indo hoje já com uma pauta, Luziano, bem definida. E um dos pontos dos governadores é pedir exatamente ao Congresso Nacional que autorize um novo orçamento de guerra para os gastos com saúde neste ano de 2021. A preocupação dos governadores é justa. É de que mesmo que a vacinação, por exemplo, contra a Covid, seja intensificada no país, ainda assim, na avaliação deles, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, deve seguir sob muita pressão. E aí tem o projeto do orçamento, né, que deste ano, que foi enviado pelo governo federal e que está aí sendo analisado pelo Congresso, está prevendo, Luziano, algo em torno de 137 bilhões para o Ministério da Saúde. Isso é muito? É muito, mas sabe o que isso significa? É apenas 1,1% a mais do que foi aprovado em 2020 para a saúde, algo em torno de 135 bilhões de reais. Então, os governadores entendem o seguinte, que a previsão orçamentária deste ano não está levando em conta os gastos extras pela saúde no ano passado. E por que não está levando em conta? Isso graças ao orçamento de guerra, que foi autorizado para o combate à pandemia. E o orçamento de guerra, a gente sabe, é aquele orçamento em que os entes federados estão autorizados a gastar além do que está previsto, além, por exemplo, da lei de responsabilidade fiscal, além dos limites. Então, eles querem esse entendimento agora, durante a votação do orçamento deste ano para 2021. Orçamento de guerra, para custear os gastos com saúde que vão, logicamente, além da pandemia. E mais, Beto Almeida, a agenda política, além de tudo que você já falou, tem pautas que passam pela Câmara Municipal de Fortaleza e pela Assembleia Legislativa? Ou todas as atenções estão voltadas exclusivamente para Brasília? Tem notícias que interessam aqui, tem notícias que interessam no âmbito nacional. Aqui, Luziano, ainda para tratar da questão da reforma da Previdência dos servidores municipais de Fortaleza. Quando se esperava, por exemplo, a gente comentou aqui que o prefeito, aliás, José Sarto, tirou a matéria de pauta para discutir melhor o texto do projeto com os servidores municipais. Mas só dizendo que ainda não tem consenso. Essa matéria vai retornar à Câmara e o consenso ainda não foi alcançado. Inclusive hoje está previsto aí um buzinaço hoje de manhã contra esse projeto de reforma da Previdência. No âmbito nacional, a notícia é boa, porque o governo está aí já anunciando que deve renovar aquela proposta, Luziano, da suspensão, né, do contrato de trabalho, renovar a suspensão de contrato e redução de jornada nos moldes daquela medida provisória que aliviou as empresas na pandemia do ano passado, de 2020. E esse pacote de medidas para dar um alívio às empresas deverá ser anunciado
esta semana. Então vamos ter aí uma nova renovação desses acordos de redução salarial e suspensão dos contratos de trabalho por um prazo máximo de 4 meses. E aí, naturalmente, garante aí os patrões autorização para negociar diretamente com seus empregados acordos, né, para antecipar férias individuais, coletivas, tratar do banco de horas e também do trabalho em home office. A questão é como pagar isso, de onde tirar dinheiro para pagar isso. O governo avalia que essa medida deve custar em torno de 15 bilhões de reais. Uma das ideias é antecipar o seguro-desemprego dos trabalhadores não afetados por esses acordos. Dessa forma, por exemplo, a complementação salarial que seria bancada pelo governo federal, aí agora ela passaria a ser bancada pelo dinheiro que o funcionário já teria direito caso ele fosse demitido. Mas aí tem um problema. Essa ideia está enfrentando uma forte resistência de centrais sindicais. Mas não é nada que não possa se resolver. O fato é que a notícia pelo menos é boa porque vai trazer, vamos dizer assim, mais um gás para as empresas enfrentar esses dissabores nesse momento de dificuldade. Jornalista Beto Almeida, você deixou os ouvintes internautas atualizados sobre a agenda política desta terça-feira, mas tem outra pauta que interessa principalmente aos segurados da Previdência Social. Os médicos peritos do INSS se reúnem nesta terça-feira para avaliar o impacto da nova onda da Covid-19 e poderão decidir pela suspensão do atendimento presencial dos segurados da Previdência Social. A categoria considera que o país enfrenta o pior momento da crise sanitária e avalia como medida de segurança barrar nesse momento os exames de perícia com a presença dos segurados. Uma das preocupações expostas pelos médicos peritos é quanto ao risco de contaminação nos postos de atendimento. A avaliação, jornalista Beto Almeida, ouvinte internauta, aponta para a necessidade da volta ao trabalho remoto dos servidores da Previdência Social. Em 2020, no ápice da pandemia, entre os meses de março e setembro, os servidores do INSS suspenderam o atendimento presencial. Se confirmada a decisão nesta terça-feira, as perícias presenciais voltarão a ser suspensas. E aí, o governo deverá adotar novas medidas para não haver prejuízo para os segurados que estão à espera de uma perícia para manter ou receber auxílios do INSS.